1 João capítulo 5, põe aí para mim. Sabemos que somos de Deus. Fala, eu sou de Deus. Fala aí. Fala, eu sou de Jesus. Meu irmão, isso é a maior bênção que você pode falar. Você ser de Jesus. Quantas pessoas queriam ser de Jesus, mas não são? São do vício, são da prostituição, são do vazio. Tem pessoas que são de tudo, menos de Jesus. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está sob o poder do maligno. Tem tradução que diz que o mundo jaz no maligno. Quando você chega lá num cemitério, lá está lá, jaz fulano de tal. Jesus, lá em João, capítulo 18, ele diz: Pai, não peço que tire eles do mundo, mas livra do mal. O próprio Jesus confirma o que está escrito aqui. Eu e você somos cidadãos dos céus. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros, nós estamos de passagem. Mas enquanto estivermos aqui nessa vida, nós temos afazeres, obrigações, responsabilidades. E nós vivemos num mundo, irmãos, que realmente é uma bomba relógio. E isso falando em todos os aspectos, seja espiritual, material, político, seja questão moral. O mundo é um verdadeiro caos, irmãos. As notícias, os acontecimentos, visão de mundo. Você olha para o lado da educação, a igreja tem que orar pelos professores. Porque é muito sério, igreja, o que está acontecendo. Nós não podemos ser omissos. Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas com a sua palavra. Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, haja separação, houve separação. Deus falou, ó, luz e trevas, astros. Ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Realmente o mundo, o planeta Terra, os cosmos, os planetas, não é obra do acaso, de um Big Bang. Mas a Bíblia diz que pela fé Deus foi falando e o mundo foi sendo criado, não daquilo que é visível, do que nós imaginamos. Eu canso de contar a história aqui da teoria do bolo de chocolate. Não é verdade? Mas vou contar de novo. Imagina só que dentro de uma van, tem lá um entregador dentro de uma van. Sabe lá o entregador do Mercado Livre, que você racha de comprar? Aqui nessa igreja não tem compradores fiéis do Mercado Livre, eu tenho certeza que não. É ou não é verdade? Está lá o entregador, e lá atrás na van tem farinha, tem ovo, tem fermento, que mais? Leite. Que mais? Cadê as boleiras aí de plantão? Ovos, que mais? Fermento. Tá lá, açúcar. Olha lá, as formiguinhas já falam açúcar, né? Óleo, sei lá. Tem tanta coisa, dependendo do tipo de bolo, muda, não é? Manteiga, enfim. Não é, irmã? Imagina que está tudo lá atrás, na van. Imagina, tá lá. Todos os ingredientes lá. Aí de repente você abre a van, tem um bolo pronto lá. Fala, nossa, como que saiu um bolo dali de dentro, meu? Né? Fala, meu Deus. Sozinho sai um bolo dali? Essa é a teoria que o homem fala que o mundo foi formado. Do acaso, do nada. Mas eu acredito diferente. Eu acredito que alguém pegou os ingredientes e foi elaborando. Bateu aquele produto. Pôs no forno. Esperou o tempo para tirar do forno. Aí sim, você tem um belo bolo ali. Agora achar que aquele bolo saiu do acaso, imagina. Aqueles ingredientes estão lá, o carro capota. De repente você abre lá atrás, o bolo está pronto. Fala, meu Deus, olha. De um caos, de um Big Bang, tem um bolo ali. Tem pessoas que acreditam dessa forma. A gente vive num mundo
volátil, num mundo que é relativo à verdade. Eu tenho a minha verdade, o outro tem a outra verdade dele. Cada um tem a sua verdade. É uma religião nova, né? O achismo. Eu acho, todo mundo acha. Eu já vi pessoas falando, eu nunca morri, mas eu acho que deve ser assim. Aí você fala, poxa, aí sim, hein? Achar, se todo mundo pode achar. Agora, se é dessa forma, que negócio pega. Aí que mora o perigo. Então a gente vive num mundo cheio de crises, cheio de opiniões, cheio de desafios, de religiões, de seitas, de achismos, crises políticas, morais, filosóficas, religiosas. Um mundo cheio de gerações. Tem a geração Baby Boomer, a X, a Y, a Z, a Alfa, né? A Y, os cativos digitais, né? Os mileniais. E cada um nasceu e cresceu num cenário diferente. Quem aqui é da época do metiolate? Quem não sabe o que é metiolate? Levanta a mão. Tem alguém que não sabe o que é? Tem uns irmãos aí que estão falando, caramba, o que é isso? Meu irmão, quando a gente caía no chão e ralava, você não está entendendo. Além de arder, ainda usava aquela pazinha para raspar em cima do machucado, assim, ó. Né? Não, hoje é mercúrio, irmão. Hoje é. Fica vermelhinho só, nem... Hoje a mãe assopra e beija, o menino chora. Eu queria ver na minha época. Levanta e corre, vaza. Senão vou ter que passar aqui o negócio aqui. Aí, ó, era melhor sair correndo do que passar o remédio, irmão. Era assim ou não? Então são gerações, nós vivemos num mundo cheio de gerações diferentes. Que nasceram em épocas diferentes, em contextos diferentes. Tem gente que nasceu numa época que não tinha internet. Tem gente que nasceu numa época que começou a internet. Tem gente que é da época do IG, irmãos. Internet de escada. E tem gente que já nasceu que está tudo aí. Tem gente que nasceu numa época que a mãe ela vai lá fazer um bolo. Hoje não, ele vai lá, pega o celular da mãe e pede o bolo. Nem faz mais, Elaine. Esse é o mundo que a gente vive. Desse desafio de gerações, de opiniões, de ponto de vista. Onde a religião é ruim, onde a Bíblia não é bem assim mais. Onde cada um tem a sua verdade. E a Bíblia está falando que nós somos de Deus, mas, põe lá, meu irmão. Mas o mundo está sob o poder do maligno. Deus criou esse mundo. Deus criou o planeta. É dele. E toda a sua plenitude é mérito de Deus. Mas o sistema que impera aqui não é de Deus. Meu irmão, se o sistema que impera aqui fosse de Deus, o camarada não ia estrupar uma moça. Não ia matar o outro, picotar e esconder. Irmão, a gente vive num mundo mal. A pessoa não pode nem viajar mais, que um monte de gente estrupa a pessoa. Olha que mundo é esse. Olha que coisa louca. Um ex-marido mata a mulher na frente do filho. Se o sistema de Deus imperasse no mundo, você acha que seria dessa forma? A Bíblia diz que no lugar que Deus está, irmãos, não tem morte, não tem doença. Não tem violência, é um lugar de paz, de alegria, de esperança, de graça. Porque tudo que Deus faz é bom. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está sob o poder do maligno. Coloca aí para mim, Efésios capítulo 2, verso 1. Então, irmãos, nós estamos num lugar que nós vamos para a empresa, nós vamos para o médico, para a faculdade. Mas impera o poder do maligno. O bem, ele é implantado, irmãos. O bem, ele é estabelecido. Quando você é de Jesus, você chega para estabelecer o reino, para estabelecer o bem naquele lugar. É diferente. Olha só, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus... Era a nossa vida antes de Cristo. Verso 2.
nas quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo. Olha só, você fazia o que dava na cabeça, a vida era sua. Sua religião era a religião dos seus pais, o que ele havia falado. Às vezes você falava que era de uma religião, mas nem ia na igreja. Mas falava que era. Defendia com unhas e dentes, mas não ia uma missa no ano. Mas eu sou católico. É um verdadeiro religioso. Então o mundo tem padrões, tem influências, mas influência de quem? Seguir os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A Bíblia diz que porque Adão pecou, Adão desobedeceu, todos foram feitos desobedientes, todos foram feitos pecadores, por causa do ato de Adão. Então a Bíblia fala que nós éramos mesmo filhos da desobediência antes de conhecer Jesus, de ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Nós vivíamos segundo o padrão do mundo, os costumes do mundo, de acordo com aquilo que a sociedade nos impunha, em cada um na sua época. Esse era o padrão, irmãos, esse é o padrão. Conforme a pessoa vai nascendo, o padrão da época, ela vai adotando aquilo. A forma de se vestir, a forma de se comportar, de se falar, de viver em sociedade. A minha geração já era mais de ficar na dela, de não questionar nada. Hoje, a geração de hoje, a Alfa, a Y, já é diferente, irmãos. A Z, né? Já é diferente. São mais ativistas. Querem lutar pelos direitos iguais. Só que o mundo tem uma influência maligna. O príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, tem demônios que influenciam para ter guerras, para ter conflitos, para destruir, para acabar. Esse é o mundo que a Bíblia fala. E é interessante que a palavra mundo no grego, cosmos, ele remete à forma de se viver mundanamente, a forma de se comportar sem os padrões de Deus. É isso que a Bíblia fala de mundo. Então eu posso viver de acordo com o sistema do mundo, ou de acordo com o reino de Deus. Olha lá, João 18:36. Coloca aí para mim, meu irmão. Então está claro que o mundo jaz no maligno. Jesus fala, não peço que tire eles do mundo, mas tira do mal. Aqui Paulo fala que existem espíritos que atuam em lugares, em pessoas, em ambientes, influenciando. Esse é o mundo que a gente vive. Jesus disse, o meu reino é deste mundo. Não é desse mundo? Opa, espera aí, eu sou de Jesus e Jesus está falando, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. João 16:8, põe aí. Vamos ver se está certo, né? João 16:8. Olha só. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, amém? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. Do pecado porque os homens não creem em mim. Do juízo porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está. Espera aí, o que Jesus falou? O príncipe deste mundo. A Bíblia, ela se autoexplica, irmãos. Ela nunca vai se contradizer. Você lê aqui, um verso ali, um verso lá. Ela une a ideia, o propósito, o entendimento. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que existem príncipes do poder do ar, que influenciam as pessoas, ambientes. Jesus fala, o meu reino não é daqui. Jesus fala, o Espírito Santo vai vir, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E olha, o príncipe deste mundo já está condenado.
João 14:30. Olha lá. Já não falarei muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum domínio sobre. Jesus não falou, ele não vai influenciar nada nessa terra. Ele não vai influenciar governos, pessoas. Jesus falou, ele não vai influenciar a mim. Você é um cristão? Você confessou Jesus um dia? Você desceu as águas do batismo? Você serve Jesus numa igreja, numa comunidade? Isso tem que estar muito claro no seu coração. Eu estou aqui para eu fazer a diferença. Eu estou nessa terra aqui para eu ser sal, para eu ser luz, para eu falar de Jesus. Mas eu não sou daqui e o sistema daqui não vai me influenciar. Lógico, nós vamos ter um momento de lazer, nós vamos comer, nós vamos trabalhar, pagar ali as nossas obrigações, ali os nossos deveres como cidadão. Isso é honrar a Deus também. Mas o meu coração, a minha vida, não pode estar entregue, vivendo plenamente, pensando que a vida é só aqui. Paulo, ele disse, nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque é um pensamento muito vazio e pequeno, irmãos. Nós que somos cristãos, achar que a vida se resume aqui. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Se nós somos cidadãos dos céus, a Bíblia está falando que nós somos cidadãos da vida eterna. Que aqui é um tempo passageiro. Há tempo debaixo do céu para todas as coisas. Tem gente que vai morrer antes, tem gente que vai morrer depois. Mas uma certeza da vida que todos nós vamos morrer. Então nós não podemos viver só para esse sistema. Lógico, nós vamos poupar, nós vamos organizar a vida financeira, como foi falado aqui. Nós vamos viver honestamente, com hombridade, com caráter, com testemunho. Porque Jesus falou, não tira do mundo, mas livra do mal, porque esse mundo é mau. Tem muita coisa errada aqui. Então esse mundo não pode influenciar a minha vida e a sua vida. O sistema. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego levantou uma ordem lá. Olha, a partir de hoje vai tocar uma buzina. E vocês vão se prostrar diante da estátua do rei aqui. Agora é dessa forma, o sistema aqui é assim. Se não ajoelhar, vai para a fornalha. Aí tinha 3 corajosos lá. Tocou a buzina e eles falaram, não. Isso aí não vai me influenciar não. Eu não vou me moldar para ficar bem com todo mundo. Põe lá, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos lá, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conformar, no grego, se moldar. Nós, seres humanos, irmãos, é muito comum a gente se moldar ao ambiente. É muito comum. Outro dia eu vi um estudo que uma universidade fez. Colocaram 8 pessoas numa sala, e toda hora que tocava uma buzina, as pessoas levantavam. Só que 7 eram atores. Um entrou lá não sabendo nada. Aí todo mundo tocava a buzina, todo mundo ficava de pé. A pessoa ficou incomodada na cadeira. Até que uma hora a pessoa começou a levantar sem saber por quê também. Aí falou. Um elefante, quando ele é treinado lá no circo, irmãos, é colocado uma argola, colocado ali uma corda que limita até onde ele pode ir. Então ele tenta sair ali do picadeiro ali, a corda limita. Ele tenta ir para o outro lado, a corda limita. Aí o treinador sabe o que faz? Vai lá e corta a corda. Só que ele está tão condicionado e vem aquela argola. Então ele olha a argola, mesmo sem a corda, ele fala, eu não vou tentar mais. Ele vai se moldando. Ele vai se ajustando. Aquele tipo de escravidão, de sistema de treinamento. E o mundo que nós vivemos tem muito disso. Ele vai querer moldar a sua fé.
Ele vai querer desconstruir a sua fé, desconstruir a família, desconstruir os valores. Ah, não é mais bem assim. Ah, agora é assim. Não, que funciona isso. Não, agora é isso aqui que está em alta. Não vos conformeis com este mundo. Põe aí. Acho que é Lucas 4 ou Mateus 4? Vamos ver. Lucas capítulo 4, versos 5 e 6. Põe aí. Jesus está sendo tentado pelo diabo. Ok? A tentação está tanto em Mateus capítulo 4 como em Lucas capítulo 4. Então o diabo o levou a um lugar alto e lhe mostrou num relance todos os reinos do... Olha só o que o diabo fez, irmãos. Mostrou toda a glória, toda a graça, todo o prazer. Verso 7, verso 6 mesmo, né? E disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o esplendor, porque me foram dados e posso dar a quem? Jesus negou? Falou, não, diabo, o sistema aí não é seu não, é meu. Jesus negou? Não, verso lá, porque se me adorares tudo será teu. Verso 8, respondeu Jesus, está escrito. Aí Jesus foi com a Bíblia. Satanás, eu não vou te adorar. Eu não vou adorar o sistema. Eu não vou ter prazer na glória deste mundo. Legal, pastor. Ficou claro que existe um sistema neste mundo que ele é influenciado pelas trevas, pelo inimigo do homem, o diabo, o Satanás e os seus demônios. E que Jesus não tem nada a ver com esse reino, e ele não deixou a influência do príncipe deste mundo mexer com ele, interferir o propósito dele, o caminhar dele com Deus. Irmão, isso aqui é o tipo de pregação que não enche igreja, não dá ibope. Capaz de eu tomar pedrada depois lá no YouTube. É que eu vou apagando as coisas, então não dá nem tempo do povo ver, eu vou só limando. Entendeu? Deixa eu falar. Se estão falando é que tá bom, mas estão me incomodando, tá tudo certo. Mas aí eu pergunto para você, o que fazer diante desse cenário? Você como um cristão que está numa empresa, você como um cristão que vai para uma universidade, você num cristão que muitas vezes está numa roda familiar, que não pensa igual a você, que vive mundanamente, que tem às vezes comentários difíceis de ouvir, mas que a gente tem que estar lá. Jesus vivia no meio das pessoas, irmãos. A gente não vamos se isolar. Não, agora eu não vou ficar mais perto de ninguém porque eu sou santo. Não, a gente tem que estar com as pessoas. Jesus estava com as pessoas, Jesus amava as pessoas. Independente se era um cobrador de imposto, uma prostituta, não importava, Jesus estava com as pessoas. Só que Jesus estava lá para fazer a diferença. O que eu e você podemos fazer para vencer esse sistema? Põe lá, 1 João capítulo 5, verso 9. 1 João 5, 9. O que eu tenho que fazer para eu ficar firme, para não ser influenciado, para eu vencer? 1 João capítulo 5, verso 9. 4. 1 João 5, 4. Todo aquele que é nascido de Deus, a gente não leu lá no verso 19 que a gente é nascido de Deus e que todo mundo está no poder do maligno? Olha o que está falando aqui. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu irmão, o justo vive da fé. Se você for um religioso, você vai amar o sistema desse mundo. Você vai querer viver para esse mundo. Você vai ter prazer somente nas coisas da terra. Agora, se você entregou a vida para Jesus, desceu as águas do batismo e realmente você se converteu, você mudou de vida, você é uma nova criatura em Jesus. Você é nascido da água e do Espírito de verdade. Tem uma fé dentro de você que você fala, isso não vai me influenciar. Mas pelo contrário, eu vou influenciar onde eu estiver. Eu vou impactar onde eu estiver. Porque eu tenho uma fé dentro de mim que me transformou. Repita comigo, eu nasci de novo. E por isso, eu posso vencer o mundo. Meu irmão, está cheio de religioso dentro da igreja.
Está cheio de gente que é convencido, ele não é convertido. Ele vem na igreja, ele participa, e aí vai tocando a vida dele. E para ele está tudo bem. Aí quando dá ele vem, né? Quando dá ele vem. Mas aquele que realmente nasceu de novo, ele não tem prazer no sistema deste mundo. Ele vive aqui, ele honra a Deus como um cidadão, ele dá testemunho, ele honra as suas contas, ele estuda, ele é o melhor profissional, ele se empenha. Ele honra a empresa que ele está, a igreja que ele está, mas ele fala, eu não sou influenciado pelo sistema. Pode levantar uma lei, um decreto aí falando que agora você não pode mais ir para a igreja. Ele fala, eu vou. Mas vai prender você, então vai prender eu. Porque eu sou o Sadraque, Mesaque e Abidinego da minha geração. Eu sou o Daniel da minha geração, pode me jogar numa cova de leão. Bonito falar isso, não é, irmãos? Mas será que é isso mesmo? Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, como? Com a fé. Ele olha uma lei nova, ele olha um desafio, ele olha questões se levantando, mas ele olha para a Bíblia e fala, eu vou continuar caminhando, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele que vai me capacitar, Ele que vai me ensinar, Ele que vai me instruir, Ele que vai me ajudar a romper os desafios do sistema. Porque vai ter, irmãos, pessoas vão se opor a gente, leis vão se opor a gente, grupos vão se opor a gente. Às vezes você chega num lugar que você não conhece ninguém, você nunca falou com ninguém, e só pelo fato de alguém falar, ele é crente, já parece que você já é excluído. Irmãos, eu vivo isso, gente. Eu vivo isso. Vocês não estão entendendo. Só que para eu vencer esse sistema, e ele não me vencer, é só com fé, irmãos. Só que para eu ter uma vida de fé, é uma vida de busca a Deus, de renúncia, irmãos. Porque Jesus falou, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é evangelho raiz, irmãos. Você não vive para você, você vive para o Senhor. Ele é a prioridade da sua vida, Ele é a base da sua vida. Porque o sistema vai tentar de tudo, irmãos. Quando o povo foi falar para Faraó, a gente quer adorar a Deus. Vocês estão ansiosos, né? Vocês estão trabalhando pouco, eu vou pôr pressão. Eu vou criar dificuldade para vocês não conseguir buscar Deus. Irmãos, quanto mais dificuldade você tiver, tenha fé para falar, agora que eu vou buscar mais a Deus. Ore para Deus te dar estratégia para administrar o seu tempo, para organizar a sua vida, organizar o seu trabalho, os seus afazeres, as suas tarefas, são questões domésticas, enfim. Faz parte da vida, todo mundo aqui tem uma maratona para viver no dia a dia, irmãos. Você sendo um CLT numa empresa ou um empresário, você sendo um freelance, você sendo um quarteirizado numa empresa, um PJ, não importa. O mundo está acelerado, está pesado. Só que é nessa hora que eu tenho que buscar ter fé. E só tem um jeito de eu ter fé, meu irmão, é buscando a Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a sua palavra. Quando você começar a ver que você está se perdendo ali, por estresse, para a correria do dia a dia, fala, eu vou ouvir a palavra, eu vou pôr uma pregação aqui, eu vou ler a Bíblia em voz alta aqui para mim, porque é a fé que vai me ajudar a organizar, administrar, para eu viver melhor, para o sistema não me engolir, para o mundo não me corromper, não me afastar de Deus, não fazer eu ir para o pecado, para a vida errada. Meu irmão, tem uma churrasqueira lá, um monte de brasa lá, se você afastou uma, apaga. Enquanto está junto, ela permanece ali acesa, aquecida. Ninguém consegue enfrentar lutas e problemas sozinho, irmãos, isso é utopia. Eu preciso de você, você precisa de mim, e juntos nós somos a igreja de Jesus que Ele edificou, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós não podemos perder a nossa identidade, a nossa consciência de ser igreja. E ser igreja é uma vida de fé, irmãos,
de querer viver o sobrenatural. Eu estou com um problema, ó, cabe a mim, ó, já tentei aqui, ó, eu vou orar, eu vou buscar Deus para resolver isso aqui. Eu já contei isso aqui, irmãos. Com 22 anos, eu era gerente numa oficina. 22 anos de idade. Eu administrava uma oficina grande. Então, existiam certos problemas que cabia a mim resolver. E por eu ser novo, tinham pessoas mais velhas que eu, então imagina. E aí, vai resolver ou não? Tá difícil aí? E aí, querendo te derrubar, querendo se opor a você ali. Só que eu tinha estudado para estar ali. Eu tinha me preparado para fazer o que eu estava fazendo. E os outros não. Então eu sabia porque eu estava ali. E eu lembro que eu peguei um defeito num carro, irmãos. Mas aquele defeito que você olha assim e fala, meu, não sei mais o que eu faço. Mano. Acho que eu vou jogar a toalha. Mano. Eu fui para o banheiro e falei, não. Eu sirvo a Deus. Eu vou orar. Fui no banheiro lá, ajoelhei e falei, Deus, me ajuda a resolver isso aqui para glorificar o teu nome. Eu vou te honrar. Eu vou testemunhar para todo mundo que foi Jesus, não fui eu. Irmãos, eu saí, parece que fez assim, ó. Tim. Parece que eu fui no carro e tim, tim, tim. Parece que foi um radar. Tim, 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 tim. Achei. Aí todo mundo correu lá, fez aquela roda. O que foi? E que não sei o quê. Eu fui no banheiro, orei. Deus falou para mim que era aqui, ó. Aí, você tá de brincadeira. Aí o negócio inverteu, né? Não foi Deus, foi você. Eu falei, não, foi Deus. Não fui eu. Eu sou crente, é pela fé, então é pela fé mesmo. Irmão, a gente precisa ter essa fé simples. O diabo quer nos afastar da simplicidade de Jesus. A gente quer complicar tudo. A gente quer sentir um terremoto e falar, se foi um terremoto é Deus, então é Deus falando para eu fazer. Não, irmãos, é só você falar com Ele. Você está dirigindo, está correndo, está lá na fila do banco, e de repente você fala, Jesus, como eu resolvo isso? Você está ali falando com Deus, de repente Deus fala com você. Uma fé. Parece que é um negócio ilógico, mas é fé. É crer em Deus, é confiar em Deus. Então, para a gente vencer o sistema do mundo, dessa terra, que não tem nada a ver com Deus, é pela fé. Então, a gente tem que buscar fé, igreja, é pela fé. Não é por vista, é pela fé, igreja. Olha lá, 1 João 2,15. Para eu dar encerrar aqui. E a gente partir para o próximo aí. 1 João 2,15. Olha lá, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. 2,15. Não amem o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, tem gente que ama o sistema dessa terra. Isso aqui, você não vai ficar aqui para sempre. Irmão. Esse mundo injusto, irmãos. A gente vive num país sem... Irmãos, desculpa, é uma terra sem lei. Eu não estou aqui falando de partido político, irmãos. Mas é uma terra sem lei. É como se fosse assim, ó, manda quem pode e obedece quem tem boleto para pagar. Não é? Que mundo louco. Por isso que a gente tem que esperar na justiça de Deus mesmo, irmãos. Não é para esperar no homem, não. Não ame o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne ou a concupiscência da carne, o desejo dos olhos ou concupiscência dos olhos, e a soberba da vida ou a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do... Verso 17. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, eu e você vamos passar dessa terra. Jesus não é dono do sistema desse mundo. Já tem um príncipe nesse mundo, ele está condenado. Nós estamos aqui para viver para Jesus, irmãos. Dar bom testemunho, cuidar da nossa família, ajudar as pessoas, manifestar o amor de Deus. Revelar Jesus nas nossas ações, nas nossas atitudes e comportamentos.
ser testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, meus irmãos. Está claro, juventude, que tem um sistema que vai tentar oprimir vocês. Rafinha, Vitória, a leva nova aí que entrou na faculdade aí, quem mais? Que entrou aí recente? Tem mais alguém recente? Vamos tentar desconstruir. Mas vocês falam, eu sou de Jesus. Então cuida da fé de vocês, alimenta a fé de vocês. Vem na igreja mesmo ouvir a palavra de Deus. Porque é só com uma fé firme, meu irmão, que vai até o fim. Que vence o mundo. Que não é influenciado ou moldado pelo sistema. Colossenses capítulo 2, verso 7. Põe um antes, deixa eu ver. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Meu irmão, não é que um dia eu entreguei a vida para Jesus, não, eu tenho que continuar a viver nele. 1 João 2,6 diz, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 Pedro 2,21 diz que eu tenho que seguir as pisadas de Jesus. Aonde ele pisou, eu vou pisar. Ele deixou o caminho, ele é o exemplo. Hebreus 4,15 diz que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo foi tentado e sem pecado. Ele é o exemplo, ele é a referência. Ele não é um Deus ou uma filosofia que fala, vive assim, mas eu nunca vivi assim. Não. Ele falou, pode fazer assim, porque eu vivi assim. Eu provei da dor, da traição, do sofrimento, da perda, do engano, da acusação, da perseguição, mas eu continuei firme no propósito, eu continuei vivendo para Deus. Jesus é o exemplo maior. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, verso 7. Enraizados e edificados nele. Meu irmão, nosso coração tem que se enraizar na presença de Jesus. Sabe quando uma árvore se enraiza numa terra e ali ela recebe a água, o sol, recebe tudo que é importante para ela se desenvolver e crescer? Agora, se ela estiver no meio de espinhos, de pedras, ou no meio de uma terra ruim, ela não se desenvolve, ela não cresce, tem que ser uma terra boa. Se você está em Jesus, você está num lugar bom. E aí você vai se nutrir dele, você vai se fortalecer nele, você vai crescer nele. Então nós precisamos de Jesus mais do que nunca, igreja. Jovens, eu e você precisamos de Jesus mais do que nunca. Porque sem ele nós não vamos dar fruto. Ele é a videira verdadeira, enraizados e edificados nele, firmados na fé. Meu irmão, tem que ter crente mesmo, raiz, está na fé, está mesmo firme mesmo. Não está legal, vou pedir ajuda, vou pedir oração. Primeiro sintoma de uma pessoa que não está bem na fé, irmão, é reclamar e falar mal. É o primeiro sintoma. Falar mal de tudo, de todos, não está bem na fé. Na cabeça dela ela está, mas eu como pastor estou falando, não está. Não tem como. É incoerente. Reino de Deus é sim, sim, não, não, meu irmão. Eu estou bem na fé, mas eu sou um crítico. Eu vejo ruim em tudo. Desculpa. Abre o teu coração hoje e fala, Jesus, me liberta dessa raiz de amargura, me liberta desse espírito maligno, eu quero estar firme na fé, Jesus. Firme na fé. Ouve o que o teu pastor está falando. Ouve o que o teu pastor está falando. Não tenta pôr, mas a pessoa faz isso, por isso que eu fiz. A pessoa fez aquilo, é por isso que eu falei. Não. Não faz isso. Não faz isso, porque em vez de estar enraizado em Jesus, você está enraizado na amargura, na crítica, é diferente. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que tirar toda a raiz de amargura. E aí nós vamos se enraizar em quem? Em Jesus. Põe lá, irmão. Quer me sabotar, irmão?
Ó, guerra, é guerra, irmãos. É não. Titio ama, fé. Titio ama. Enraizados, edificados nele, firmados na fé. Como foram ensinados, transbordando de... A gente fez um propósito nessa igreja, que vocês lembram aqueles dias de... No finalzinho já não tinha mais o que agradecer, né? Agradecia a formiga, o pernilongo, né? A folha que caiu no chão, hein, Jane? Já começava a agradecer umas coisas. Obrigado pelo pó que eu tenho que varrer todo dia, Jesus. Obrigado pela louça que parece que brota da pia. Não é assim? Já começa a agradecer por umas coisas que fala, meu Deus, porque... irmãos, às vezes para agradecer, é para a gente ver como a gente é ingrato. É até difícil, tem hora. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Meu irmão, vai chegar gente que tenha PhD, PHS, F. O cara tem 200 mestrado, 85 pós-graduação. Nossa, parabéns. O cara é inteligente. O cara faz conta da NASA só no cérebro dele. Meu, uau. Mas não é porque ele é tudo isso que ele vai falar, eu vou falar amém. Não. A minha raiz está em Jesus. E o princípio de Jesus é isso. Ele está falando isso, eu vou seguir igual Paulo. Vou ouvir o que for bom, eu retenho. O que não for, meu coração não serve. Estão entendendo, juventude? Não. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. É eu que estou falando? Será que a Bíblia é atual? Vamos lá, verso 9. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. E vocês estão plenos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Verso 12. Porque por ele, vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com eles foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Pastor, o que você está querendo dizer? Não, a Bíblia está falando que você pode viver nesse mundo sem ser influenciado, porque você vive por fé, e você morreu no dia do seu batismo. Quem é batizado aqui? Levanta a mão. Vocês foram sepultados com ele no batismo. Todo despojar da carne, todo valor do humano, valor desta terra, morreu ali no batismo. Você sepultou o velho homem, a velha natureza, e ressuscitou alguém ali diferente, novo. Como diz 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram coisas novas. Com Jesus vida nova, com Jesus comportamento novo, com Jesus forma de falar novo. Porque não é estar convencido, é conversão, é arrependimento, é mudança de vida. Meu irmão, ser de Jesus é ser transformado. Jesus não é uma religião, uma filosofia de vida. Não, ser de Jesus é ser mudado. É ser liberto de uma vida de pecado, escravizado por tradições humanas, por ideias humanas, por desejos carnais, mas para viver o plano de Deus para a vida do homem. Jesus tem um plano na sua vida, na tua casa, na tua existência. No batismo você morreu, você está enraizado nele, a plenitude é Ele, o princípio é Ele. O primeiro é Ele, porque é tudo por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Tudo vai passar, igreja. Tudo.
Hebreus capítulo 11, verso 24. Você entregou a vida para Jesus, você se batizou? Então viva na fé. Porque agora você está enraizado nele. E você foi sepultado no batismo. Então Deus te deu tudo o que você precisa para não ser escravizado por pensamentos, filosofias, ideias humanas. Porque agora você é de Jesus. Pode ser o cara mais inteligente do mundo falar. Não está na Bíblia? Não serve para mim. Porque eu vivo na fé. Pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25. Porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Verso 26. Por causa de... Você está entendendo isso? Ele recusou o que qualquer pessoa poderia querer naquela época. O status de ser filho da filha de Faraó, riqueza, glória, ouro, comida, mulheres, Egito, orgias, status político. Ele falou, não, eu não quero. Eu prefiro sofrer com o povo de Deus. Mas por que ele fez isso? Por causa de Cristo. Considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. O professor pode ter falado o que for, mas por causa de Jesus, eu amo mais Jesus do que a opinião dele. Vou fazer o trabalho, vou fazer a prova, está tudo certo. Mas aquilo não vai me afetar. Porque por amor de Jesus, eu considero a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Meu irmão, isso aqui é fora da lógica humana. Considerou a desonra uma riqueza maior, Wanda, do que a riqueza dos tesouros do Egito. Porque ele contemplava a recompensa. Verso 27. Pela fé saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. É olhando para Jesus sempre. É vivendo para Jesus sempre. Então, meu irmão, para vencer o sistema dessa terra é pela fé, é só com fé. Com a sua inteligência, com os seus méritos, com a sua capacidade humana, você vai falhar. Agora, se for pela fé, pode ser a pessoa que for, o sistema, a lei, o governo, a religião, a filosofia de vida, não importa. O que vir me confrontar, o que vir contra mim, pela fé e por amor a Jesus, eu vou continuar firme. Fala para quem está do teu lado, vamos continuar firme com Jesus? Fala para o outro irmão, vamos continuar firme com Jesus? Irmãos, muitas vezes nós olhamos para a fé só como para resolver problema, mas para viver aqui é fé também. Não é só para resolver problema. Não é verdade? Às vezes a gente olha a fé assim, é para resolver problema. Não, é para eu viver aqui nessa terra, desonrando aquilo que é Egito e considerando aquilo que é honrar a Deus como uma riqueza. Já pensou, irmãos? Está todo mundo querendo um tesouro do Egito, aí você está querendo uma coisa que é desonra, mas no seu coração aquilo está honrando Jesus, então é um tesouro. Rebeca, é um tesouro. Eu falar não para uma coisa que não vai honrar Jesus, que para os outros é uma loucura, mas aquilo para dentro de mim, no meu coração, Camila, é o maior tesouro. Você é bitolado, você é doido. A igreja de perto.